Aquele excelente dia, já começando a nossa live, mais um dia na graça do Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus, que vem trazendo discernimento e sabedoria sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, né? Glória a Deus por isso. E nós já vamos para a leitura de Juízes 8, onde vem falando da vigilância pós-vitória. Quando o coração ele é provado pelo sucesso. Depois da vitória, cuide do seu coração. Quais são os perigos pós-vitória, né? Cansaço, oposição, ingratidão, orgulho e idolatria. Você achar até que você fez a mudança, você resolveu a situação. Então, quando Gideão ele consegue vencer tudo através dos 300 que o Senhor separou, existe o coração provado pós o sucesso. Que é assim, o quanto que você está realmente entendendo que o teu sucesso, a tua vida, ela vem através de Deus, né? Não vem na força do teu braço, não vem da forma como você acredita, vem da forma como Deus faz, certo? Então, depois da vitória, cuide do coração. E a leitura aqui em Juízes 8, ele vem trazendo, né, esse pós-vitória aqui de Gideão com os 300. Então, já vamos pedir ao Espírito Santo, né, para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra, que nós possamos adentrar esse dia com a presença dele, né? Sabendo que tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Então diz assim, ó. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E conteram-se com ele fortemente. Porém ele lhe disse: quem mais fiz eu do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que o vidima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes medianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude fazer por nós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou essas palavras. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que estavam e cansados, mas ainda perseguindo. E disse os homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue nas minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao alcance de Zeba e Zamuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Zamuna em tuas mãos, para que demos pão ao teu exército? Ele foi pedir ajuda, e aqui eles foram negando, né? Presta atenção nisso aqui. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Samuna, trilharei a vossa carne com os espinhos no deserto e com os abrolhos. Então, assim, vocês aguardem que eu vou lá e o Senhor vai me dar a vitória e eu vou voltar. E dali subiu a Penuel. Falou-lhes a mesma maneira. Os homens de Penuel lhe responderam com os homens de Sucote que haviam respondido. Porém, também falou os homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram uns 120.000 homens que puxavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho que habitavam nas tendas do Oriente de Nobá e de Jobeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele perseguiu e tomou presos ambos os reis midianitas, Zeba e Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do sol nascer, tomou preso o moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas. O qual lhe deu por escrito os homens dos príncipes de Sucote e dos anciões e 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e lhe disse: veja aqui Zeba e Zalmuna, a respeito do qual desprezivelmente me encarnecestes, dizendo: estão já Zeba e Zalmuna nas tuas mãos, para que demos pão ao teu homem já cansados. E tomou os anciões daquela cidade, espinhos dos desertos, os abrolhos, e com eles ensinou os homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Zalmuna que homens
eram os que mataste em Tabor, e disseram, como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho do rei. Então lhe disse ele, meus irmãos eram filhos de minha mãe, vive o Senhor que tivesseis deixado com vida e não vos mataria. E disse Jeter, seu primogênito, levanta-te e mata-os. Porém o moço não puxou a espada porque temia, porquanto era jovem. Então disseram Zeba e Zalmuna, levanta-te e acometei-nos, né? Porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou Zeba e Zalmuna e tomou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos midianitas. Porém, Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor vos dominará. Então eles pedem a liderança, né? Depois dele ganhar, dele vencer tudo, eles vão pedir que Gideão ele assuma a liderança daquele povo. Porém, ele diz, eu não vou assumir a liderança do povo, porque quem vai liderar é o Senhor, né? E disse mais Gideão, uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes dos despojos, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles, de boa vontade lhe daremos, estenderemos uma capa. A cada um deles deitou ali o pendente de despojos. E foi o peso do pendente de ouro, e pediu 1.700 ciclos de ouro. Afora os ornamentos, as cadeias, vestes púrpuras, traziam os reis midianitas, e afora as coleiras e os camelos que traziam no pescoço. E fez Gideão dele um éfode, colocando na cidade em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi um tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram sua cabeça. Sossegou na terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, que habitou na sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinham muitas mulheres. E a concubina que estava em Siquém lhe deu à luz a um filho e pôs o nome de Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás, e em Ofra, Abiesrita, né? E sucedeu, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os balins, e puseram Baal-Berit por Deus. Então, assim, quando o povo fica sem líder, fica perdido, né? A liderança, ela é fundamental para se manter uma obediência a Deus. Eu vejo isso muito claro, assim, desde o começo na leitura da palavra, como a liderança ela é fundamental, né? O povo ele fica muito perdido, né? Então vem Moisés, depois vem Josué, aí depois vem os juízes, né? Que levantou, aí teve Débora, né? Que estava ali junto com Baraque. Então, assim, todas essas lideranças, elas são extremamente importantes para o povo se manter na direção de Deus. Porque todas as vezes que eles ficavam sem líder, eles perdiam, né? E assim os filhos de Israel não se lembravam do Senhor, seu Deus, que livraram da mão dos seus inimigos ao redor, nem usaram beneficência na casa de Jerubaal, a saber Gideão, conforme todo o bem que ele havia feito em Israel. Glória a Deus. Vamos tirar o aprendizado disso? Presta atenção agora. Primeiro ponto, Gideão lida com gente difícil após a vitória, que eles não quiseram dar alimento, eles não quiseram ajudar, né? Então, pessoas difíceis até a vitória. Então, Deus testa o nosso caráter através dos nossos relacionamentos. Então, a forma como a gente se comporta, a forma como nós vamos ter postura, a forma como nós vamos estar, isso está totalmente ligado à forma como nós vamos nos relacionar com as pessoas. Segundo ponto, mesmo cansado, Gideão continua. Nem todos vão te ajudar no que Deus te mandou fazer. Deus, ele tira os apoios terrenos, guarda isso. Deus tira os apoios terrenos para dependermos só dele. E que a gente tenha clareza que Deus nos sustenta. Então, Deus às vezes vai tirar o seu apoio terreno, aquilo que você acha que é o seu apoio, para mostrar para você que Ele é tudo. Ele sustenta você, tá? Terceiro ponto, Gideão conclui o que começou. Perseverança é a marca de quem carrega propósitos. Começo humano, o fim é espiritual. Quarto ponto, o povo quer... Ele deve estar, viu?
O povo quer transformar Gideão em rei. Então, ele devolve a glória a Deus. Ele diz assim, ó, eu não vou ser o seu líder. O seu líder é o Senhor. Por quê? Porque ele não tinha ouvido de Deus que ele ia ser o líder. E ele poderia muito bem, cara, eu sou o máximo. Eu ganhei aqui tudo, né? Fiz tudo. Mas ele sabia que era tudo parte da mão poderosa de Deus, né? Então, devolva sempre a glória a Deus das suas vitórias. E o erro de Gideão foi criar um líder, um ídolo religioso. Quando ele pede os despojos, ele não pede lá, né? E aí eles colocam, e ele cria meio que um altar. E aí ali ele erra, porque ele começa a idolatrar algo que não era Deus. Entende? Então, muito cuidado com isso. E quinto ponto, depois da morte de Gideão, o povo se desvia novamente. O legado não sustenta sem aliança. Sem uma aliança, sem um povo que está guardado por Deus, seu povo que está temente a Deus, não se sustenta o legado. Por mais que Gideão batalhou, Gideão foi, realizou, fez tudo isso, mas o povo se perdeu porque não estava em aliança. Né? Então, o que você vai declarar hoje comigo? Eu vigiarei o meu coração após a vitória. Então, na hora que o Senhor te entregar a bênção, você tem que vigiar o seu coração. Na hora que o Senhor te entregar a promessa, na hora que o Senhor te entregar a vitória, você tem que cuidar do seu coração. Primeiro, para não cansar, tipo assim, tô cansado, já vivi muitas batalhas e vou agir de qualquer forma. Não, é a hora onde suas forças vão ser renovadas. Segundo, a oposição, você achar que, tipo, aquilo que você esperava da pessoa de ajuda e tudo, dos outros, né, teria, às vezes não vai ter. E a ingratidão e o orgulho e a idolatria, que é o achar que eu fiz alguma coisa, né? Deus sempre que faz. Então, vigiarei meu coração após a vitória, né? Eu vigiarei meu coração após a vitória, eu vigiarei o meu coração após a vitória. Então, essa palavra, glória a Deus. Muito obrigada pela live comigo. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa te dar um dia abençoado, um dia cheio de glória e de bênção, um dia cheio da presença dele, né? O dia tá lindo, um sol maravilhoso. E que o Senhor seja o direcionador da tua vida. E que nenhuma emoção venha te tirar os olhos naquele que sabe de todas as coisas, que é Deus. Amém? Falei pra vocês, falei pra mim também. Glória a Deus, tá? Deus te abençoe, deixa eu ir lá treinar. Que o Senhor é bom, né? Sua bondade é pra sempre. E a gente precisa glorificar o nome dele todos os dias. Como é que eu glorifico o nome de Deus, né? Com a nossa vida, com a nossa forma de ser, com a nossa postura. Amém? Fica com Jesus. Beijo.